Oi, meu nome é Evan, tenho 30 anos e até 6 meses atrás eu era só mais um motorista de aplicativo tentando pagar as contas. Aí, numa noite chuvosa, às 00:07, uma mulher de vestido de seda deslizou para o banco de trás, olhou para mim pelo retrovisor quando o app não carregava e disse: Na verdade, eu tenho outro jeito de te pagar. O cheirinho de eucalipto balançava entre nós, o perfume caro dela se misturando com o cheiro de couro molhado e chuva da cidade. O que começou como um acerto particular para uns bicos virou tampas de café guardadas no console, um cachecol de cachemira escondido no porta-luvas e uma luz na varanda que piscava 2 vezes quando era seguro sair. Ela era casada, 42 anos, e morava numa casa de vidro, onde os vizinhos observavam tudo. Se você está assistindo isso agora, me diz de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu tinha 28 anos, fazendo uns bicos de noite e batendo martelo de dia, quando peguei Charlotte Whitmore em frente ao Meridian Hotel, 7 minutos depois da meia-noite. A chuva era daquele tipo fininho que não te molha de vez, mas acaba entrando em tudo, sabe? Meus limpadores de para-brisa tiquetaqueavam a cada poucos segundos, e eu tinha acabado de resetar o cheirinho de eucalipto pendurado no meu espelho. O terceiro do mês. O cheiro me ajudava a achar que o carro estava mais limpo do que realmente estava. Ela escorregou para o banco de trás como seda, toda em movimentos cuidadosos e tecido caro. Vestido preto que provavelmente custava mais que o meu aluguel. As joias dela refletiram a luz do poste na medida certa, e quando ela me deu o endereço na Whitmore Avenue, eu sabia que estávamos indo para aquele tipo de bairro onde a galera tem câmera de segurança e jardineiro. Noite longa? Eu perguntei, arrancando do meio-fio. Ela riu, mas parecia cansada. Meu marido ficou para fazer contatos. Disse que era importante para as conexões. Olhei para ela pelo retrovisor. Ela estava olhando pela janela, vendo a cidade passar borrada. A aliança dela era uma coisa enorme que provavelmente tinha nome e certificado em algum lugar. Mas os ombros dela estavam caídos, como se ela os tivesse segurado a noite toda. Esses eventos de caridade sempre terminam tarde, ela disse. Deve ser bom, né? Se arrumar, comida boa. Hum. Ela se remexeu no banco e o couro rangeu. Todo mundo quer falar das suas fundações e das suas causas. É muita preocupação com coisas que se supõe que você deva se preocupar. Eu não soube o que dizer, então só continuei dirigindo. A chuva apertou um pouco e os limpadores trabalharam mais. Quando parei em frente à casa dela, coloquei o carro no ponto morto e esperei a tela de pagamento carregar no meu celular. E esperei. A rodinha continuava girando. Dei uns toques nela. Tentei fechar o aplicativo, abrir de novo. Nada. Está tudo bem? Ela perguntou. Sim, só. O aplicativo tá esquisito. Às vezes leva 1 minuto. Mas não levou 1 minuto, levou 5 minutos, depois 10. Eu comecei a suar um pouco, pensando em como aquilo parecia. Mulher rica, bairro chique, motorista quebrado que não consegue fazer a tecnologia funcionar. Me desculpe, eu disse. Posso ligar para o suporte, mas eles provavelmente só vão me dizer para reiniciar o celular e. Na verdade, a voz dela estava diferente agora, mais baixa. Eu tenho outro jeito de te pagar. Encontrei os olhos dela no espelho. Algo mudou no carro, como quando a pressão muda antes de uma tempestade. O que você quer dizer? Ela se inclinou um pouco para a frente. Preciso de bicos, coisas pessoais, buscar quadros na galeria, fazer entregas, umas comprinhas. Nada complicado, mas prefiro não usar os motoristas de aplicativo para esse tipo de trabalho. Minha boca secou. Você quer dizer, tipo, por fora? Quero dizer, tipo, um acerto particular. Grana no fim do dia. Suficiente para valer seu tempo. Eu encarei o reflexo dela.
Isso era o tipo de coisa que ou dava muito certo ou te metia numa enrascada que você não podia pagar. Mas meu aluguel estava atrasando e as contas médicas da minha irmã se acumulando feito folha seca. Que tipo de bicos? Coisas legítimas, nada ilegal, nada impróprio, apenas alguém de confiança que não vai fofocar sobre onde eu vou ou o que eu compro. A chuva batia no para-brisa. Eu calculei o que tinha feito hoje contra o que precisava fazer amanhã e depois de amanhã. Quando isso começaria? Amanhã, 10 da manhã. Podemos tentar por uma semana ver como é. Ela pegou na bolsa e tirou um envelope. Isso é pela corrida de hoje. E para mostrar que estou falando sério. Eu queria dar uma olhada, mas parecia errado. Em vez disso, dobrei e coloquei no bolso da camisa. Eu tenho regras, eu disse. Só durante o dia. Nada de paradas pessoais que não sejam para os bicos. E se a coisa ficar estranha, qualquer um de nós pode pular fora. Justo. Ela abriu a porta e o cheiro de chuva e perfume caro se misturou com o meu eucalipto. Enquanto ela saía, notei a dona Álvares do outro lado da rua, debaixo de um guarda-chuva pequeno, regando as jardineiras dela. Ela nos deu um aceno amigável. Charlotte acenou de volta, então olhou para mim pela janela do passageiro. Amanhã às 10. Terei uma lista. Na manhã seguinte, eu estava estacionado em frente à casa dela às 9h56. Eu tinha resetado o cheirinho de novo e limpo a mancha de café do meu console. Quando Charlotte saiu, ela trazia 2 xícaras. Achei que você ia precisar de um café, ela disse, me entregando um pela janela antes de entrar. O café era bom, muito bom, do tipo que vem de lugares chiques que não tem drive-thru. Ela me passou uma lista digitada. Loja de molduras na Fifth Street, floricultura na Harbor, depois de volta para a galeria dela no centro. Bem simples. Estávamos mais ou menos na metade do caminho para a loja de molduras quando ela disse: Podemos fazer um desvio rápido? Minha mão apertou o volante. Depende de onde. Só. Tem uma igreja a uns 6 quarteirões daqui. St. Matthews. Preciso de 2 minutos. Você quer que eu espere enquanto você vai se confessar ou algo assim? Não, só preciso sentar no estacionamento por 1 minuto. No carro. Tudo bem. Seria possível? Olhei para ela no espelho. Ela não estava me olhando nos olhos. Sim, tudo bem. St. Matthews era uma daquelas igrejas de pedra antigas, com um estacionamento pequeno demais e árvores que estavam ali há mais tempo que todos nós. Eu estacionei de costas para a rua, desliguei o motor e esperei. Charlotte fechou os olhos e só respirou. Respirações profundas e lentas, como se estivesse praticando algo. O silêncio se estendeu até eu começar a me perguntar se deveria dizer algo, mas então ela abriu os olhos. Obrigada, ela sussurrou. Eu precisava praticar ser insignificante por 1 minuto. Eu não soube o que aquilo significava, mas sabia que era melhor não perguntar. Só dei a partida no carro e voltei para a rua. A loja de molduras era um daqueles lugares onde tudo custa 3 vezes o que você imaginaria, e o sujeito atrás do balcão agia como se estivesse te fazendo um favor ao pegar seu dinheiro. Charlotte pegou um trabalho sob medida, um trampo enorme embrulhado em papel pardo que mal cabia no meu porta-malas. Na floricultura, ela comprou rosas brancas. Não uma dúzia, 37. Eu contei enquanto ela conversava com a mulher sobre se os caules deviam ser cortados na diagonal ou reto. Galeria em seguida, eu perguntei quando estávamos de volta no carro. Na verdade, podemos pegar o caminho mais longo, a rodovia litorânea? A rodovia litorânea era exatamente isso. Um trecho de estrada que serpenteava pela costa por uns 15 quilômetros antes de voltar para o centro. Era o tipo de passeio que você fazia quando tinha tempo de sobra e gasolina para torrar. Isso é um desvio de 20 minutos. Eu pago a gasolina. Eu entrei na rodovia litorânea e Charlotte abriu a janela só uma frestinha.
O ar salgado do mar se misturava com o eucalipto, e pela primeira vez, desde que ela entrou no carro, os ombros dela relaxaram completamente. Não conversamos muito naquele trecho. Só dirigimos com o oceano à nossa direita e as colinas à nossa esquerda, e o rádio tocando algo suave e esquecível. Quando finalmente paramos em frente à galeria dela, eu a ajudei a carregar o quadro para dentro. O lugar era todo paredes brancas e iluminação perfeita, o tipo de espaço que te fazia perceber o quanto seus passos faziam barulho. Uma mulher mais ou menos da minha idade estava arrumando algo em um pedestal perto da janela, asiática, com um ar profissional e olhos atentos que seguiam meus movimentos. Maia, este é o Evan, disse Charlotte. Ele está me dando uma força com as entregas hoje. Maia sorriu, mas era aquele tipo de sorriso que a gente dá quando ainda está decidindo o que pensar da pessoa. Prazer em conhecê-lo, ela disse então para Charlotte. Os Hendersons querem ver a peça Morrison de novo. Eles vêm às 3. Perfeito, teremos tudo pronto. Eu coloquei o quadro onde Maia apontou e me afastei. A interação toda parecia uma dança em que todo mundo sabia os passos, menos eu. De volta no carro, Charlotte me entregou um envelope. Obrigada pelo dia e pelo desvio. Eu queria contar o dinheiro, mas parecia errado fazer isso na frente dela. Em vez disso, apenas assenti e liguei o motor. Enquanto nos afastávamos, peguei a Maia observando da janela da galeria. Ela fez um pequeno aceno com a mão, mas os olhos dela não saíam dos meus. Naquela noite, eu estava na oficina do Tyler, ajudando-o a trabalhar em um câmbio que já tinha visto dias melhores. Tyler tinha a minha idade, mas consertava carros desde os 12. Ele era o tipo de cara que conseguia diagnosticar um problema no motor só pelo barulho que fazia quando você dava a partida. E aí, como é que tá essa vida de motorista de aplicativo? Ele perguntou, limpando as mãos num pano que não estava limpo há meses. Tá indo. Na verdade, consegui uma cliente fixa hoje. Trampo por fora. Tyler levantou uma sobrancelha. Trampo por fora, hein? É legal isso? Só uns bicos, nada esquisito. Ah, tá. Esquisito de rico ou esquisito normal? Esquisito de rico. Ele riu. Justo. Só lembra, problema de rico vira problema de pobre rapidinho. Eu dirigi para casa pensando nisso, mas eu também pensava no envelope no meu porta-luvas e em como seria muito mais fácil dormir se eu não estivesse deitado acordado fazendo contas sobre as contas. Os dias seguintes entraram numa rotina. Charlotte me mandava uma mensagem com o endereço e o horário, nunca o mesmo lugar de partida 2 vezes. Às vezes a casa dela, às vezes a galeria, uma vez numa cafeteria no centro. Ela sempre tinha uma lista, sempre tinha café para nós dois e sempre pedia a rodovia litorânea na volta. Os bicos eram exatamente o que ela tinha dito: buscar material de arte, entregar convites para alguma exposição futura, levar peças emolduradas para escritórios de clientes. Nada complicado, nada que parecesse uma armadilha. Mas havia momentos, pequenos, tipo quando ela me pediu para esperar enquanto ela entrava numa livraria e voltou com um livro de bolso que deixou no banco. Caso você enjoe de esperar as pessoas, ela disse. Ou quando ela me direcionou para estacionar em frente a uma pequena cafeteria, então voltou com o almoço para nós dois. Você não pode viver só de café de posto de gasolina, ela disse me entregando um sanduíche que devia custar uns R$ 40. O estranho era como aquilo começou a parecer normal. A risada dela quando o rádio tocava alguma música que ela lembrava da faculdade. O jeito como ela sempre sentava do lado do passageiro no banco de trás, nunca diretamente atrás de mim. Como ela ficava quieta quando pegávamos a rodovia litorânea, só observando a água como se ela estivesse contando algo importante. Na quinta-feira, estávamos voltando de uma entrega quando o celular dela tocou. Ela atendeu sem olhar para a tela. Alô? Charlotte? Onde você está?
A voz era masculina, confiante, um pouco impaciente. Devia ser o marido dela. Só terminando umas coisas da galeria. Por quê? Achei que ia mandar o Marcos te buscar para almoçar. Ah, que fofo, mas estou com carona. Meu carro deve sair da oficina amanhã. Seu carro está na oficina há 4 dias. O que exatamente está acontecendo com ele? Charlotte encontrou meus olhos no espelho por apenas um segundo. Algo com o câmbio. Você sabe que eu não entendo dessas coisas. Bem, me liga quando terminar. Quero saber sobre a reunião com os Hendersons. Claro, te amo. Também te amo. Ela desligou e encarou o celular por um longo momento. Desculpa por isso, ela disse por fim. Ele se preocupa. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. Algo na conversa parecia estranho, como uma camisa abotoada errada. O jeito como ele perguntou onde ela estava. O jeito como ela respondeu tão suavemente. Dirigimos o resto do caminho em silêncio. Quando a deixei na esquina da rua dela, 2 casas antes da dela, como sempre, ela me entregou o envelope e fez uma pausa com a mão na porta. Obrigada, ela disse, por não complicar as coisas. Eu a observei caminhar até a casa dela, ombros eretos, bolsa apertada um pouco demais. A dona Álvarez estava lá fora com seu regador de novo, e as 2 mulheres trocaram gentilezas sobre o tempo e as rosas da Charlotte. Enquanto eu me afastava, vi a dona Álvarez tirar o celular. A tela iluminou o rosto dela no crepúsculo, e ela estava definitivamente digitando alguma coisa. Eu disse a mim mesmo que provavelmente não era nada. Vizinhos conversam, é o que eles fazem, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que, em algum lugar, de alguma forma, um relógio havia começado a fazer tic-tac. A manhã de sexta-feira começou com chuva de novo, daquele tipo que te faz querer ficar na cama e fingir que o mundo pode esperar. Mas a mensagem da Charlotte chegou às 8h30, outro ponto de partida, na esquina da Linden com a Third. Ela já estava esperando quando parei, debaixo do toldo de uma cafeteria, com os braços cruzados. Quando ela entrou, estava mais quieta que o normal. Nenhum café para mim, nenhum bom dia animado. Está tudo bem? Eu perguntei. Tudo, só. Vamos pela rodovia litorânea primeiro hoje, antes dos bicos. Eu não discuti. A rodovia litorânea estava virando a nossa coisa. Afinal, aquele trecho de estrada onde ela podia respirar e eu podia fingir que não estava sendo pago para dirigir em círculos. Estávamos a uns 10 minutos de lá quando ouvi um estouro suave e então senti o carro puxar para a direita. Putz, eu encostei no acostamento. Pneu furado. A chuva estava apertando agora e eu não tive muita escolha a não ser sair e resolver aquilo. Charlotte começou a sair também. Você não precisa. Não vou ficar aqui dentro enquanto você se molha todo. Ela pegou um guarda-chuva de algum lugar e o segurou sobre nós dois enquanto eu trabalhava. Era um daqueles guarda-chuvas grandes de golfe, mas ainda tínhamos que ficar perto para não nos molhar. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o perfume dela se misturando com a chuva e o ar salgado do mar. Perto o suficiente para que, quando eu me endireitei para limpar as mãos nas minhas calças jeans, meu ombro roçasse no dela. Ela não se afastou. Terminei de trocar o pneu em tempo recorde, as mãos tremendo um pouco por causa do frio. Ou talvez não fosse só do frio. Quando joguei o pneu furado no porta-malas, Charlotte estava em pé junto à porta do passageiro, ainda segurando o guarda-chuva. Suas mãos estão cortadas, ela disse. Olhei para baixo. Meus nós dos dedos estavam ralados de brigar com as porcas da roda. Nada sério, mas ela já estava pegando na bolsa. Aqui! Ela pressionou um pequeno tubo na minha palma. Creme para as mãos, para os cortes. Eu não preciso. Só pegue, por favor. O tubo estava quente de estar na bolsa dela e cheirava a cítricos e algo que eu não conseguia identificar. Algo caro. Voltamos para o carro e eu tentei devolver para ela. Fique com ele, ela disse. Você vai precisar mais do que eu.
A chuva diminuiu enquanto terminávamos os bicos. Mais coisas da galeria. Uma parada numa papelaria chique onde Charlotte passou 20 minutos escolhendo o tom exato de creme para os envelopes dos convites. Quando voltamos para o bairro dela, ela me pediu para deixá-la na esquina de sempre. Mesma hora na segunda? Ela perguntou, com uma mão na porta. Sim, claro. Ela fez uma pausa, parecendo querer dizer algo mais. Em vez disso, apenas assentiu e saiu. Esperei até que ela estivesse na metade do quarteirão antes de ir embora. No meu retrovisor, pude ver a Dona Álvares regando as flores dela de novo, observando a Charlotte ir para casa. Naquele fim de semana, eu tentei não pensar na Charlotte Whitmore, nas ligações do marido dela, ou no jeito como ela tinha ficado tão perto debaixo daquele guarda-chuva. No sábado, tive um bico de marcenaria, pendurar umas prateleiras no porão de um cara, e no domingo, fiz as corridas normais pelo aplicativo. Mas na segunda-feira de manhã, eu estava estacionado na rua Linden às 9h55, o creme para as mãos no meu console, ao lado do cheirinho de eucalipto. Charlotte deslizou para o banco de trás com café para nós dois e um sorriso que parecia quase normal. Fim de semana bom? Ela perguntou. Tranquilo, e o seu? O Graham tinha um compromisso de golfe ontem. Aproveitei para ler um pouco. Voltamos à rotina. Bicos, conversa fiada, a rodovia litorânea com a janela dela aberta só o suficiente para deixar o ar salgado do mar entrar. Mas algo estava diferente. Ela estava mais cuidadosa com o celular, virando-o para baixo sempre que ele vibrava. E quando paramos para almoçar naquela pequena cafeteria, ela escolheu uma mesa no canto, de frente para a porta. Terça-feira foi a mesma coisa. Quarta, ela me pediu para estacionar a 3 quarteirões da galeria em vez de na frente. A Maia fica preocupada quando vê o mesmo carro demais, Charlotte explicou. Ela acha que estou sendo indulgente. Quinta-feira, eu a peguei em uma cafeteria completamente diferente. Quando ela entrou, parecia cansada. Noite longa? Eu perguntei. O Graham vai dar um jantar na sexta-feira. Potenciais investidores. Passei 3 horas ontem à noite planejando um cardápio para 12 pessoas que provavelmente só vão beber uísque e falar de projeções trimestrais. Parece divertido. Ela riu, mas era aquele som oco de novo. Faz parte do trabalho, ser a esposa. Estávamos parados em um farol vermelho quando o celular dela começou a vibrar. Ela olhou para ele, franziu a testa e atendeu. Oi, querido. Charlotte, preciso da sua agenda para o resto da semana. A Margaret está tentando coordenar com o pessoal do buffet. Tenho algumas coisas da galeria. A Maia talvez precise de ajuda com a montagem para a exposição da semana que vem. Que horas você termina hoje? Não tenho certeza. Depende do que precisar. Bem, me liga quando souber. Quero ter certeza de que você chegue em casa a tempo de revisar a seleção de vinhos. Claro, te ligo mais tarde. O farol abriu e eu acelerei talvez um pouco rápido demais. No espelho, pude ver a Charlotte encarando o celular como se ele fosse explodir. Está tudo bem? Ele é só detalhista. Mas as mãos dela tremiam quando ela guardou o celular. Fizemos os bicos de sempre: buscar quadro, entregar flores, uma parada em alguma loja de material de arte onde Charlotte passou 20 minutos testando pincéis diferentes. Mas quando chegamos à rodovia litorânea, em vez de relaxar, ela me pediu para encostar no mirante. Preciso de 5 minutos, ela disse. Só 5 minutos de silêncio. Ficamos ali com o motor desligado, observando as ondas quebrando nas pedras lá embaixo. Charlotte fechou os olhos e fez aquela coisa de respirar de novo, como se estivesse tentando se lembrar como. Às vezes, eu esqueço como o silêncio soa, ela disse por fim. Eu não soube o que dizer, então só ouvi o oceano, as gaivotas e o som distante do tráfego na rodovia atrás de nós. Quando voltamos para a cidade,
O celular da Charlotte estava vibrando de novo. Ela olhou para ele e suspirou. Você pode me deixar na galeria, então? A Maia precisa de ajuda com algo. Encostei na entrada de serviço, como sempre. Charlotte pegou as coisas dela e abriu a porta, então fez uma pausa. Evan, obrigada pelo silêncio. Eu a observei desaparecer pela porta de serviço da galeria. Então, contornei para a frente para ir para casa. Pelas grandes janelas, pude ver a Charlotte conversando com a Maia na recepção. As mãos da Maia se moviam como se estivesse explicando algo urgente, e Charlotte assentia, mas o rosto dela parecia pálido. Enquanto eu me afastava, cruzei o olhar da Maia através do vidro. Ela estava olhando diretamente para mim, e a expressão dela não era mais amigável. Naquela noite, eu estava lixando uma estante no meu apartamento quando meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Está acordado? Fiquei encarando a tela por um minuto inteiro antes de digitar de volta. Sim. Que bom. Queria ter certeza de que você chegou bem em casa. Estou bem. Tudo certo? Sim, só. Obrigada pelo dia. O mirante foi perfeito. Eu digitei 3 respostas diferentes e apaguei todas. Finalmente decidi por quando precisar. Boa noite, Evan. Boa noite. Coloquei o celular de lado e voltei a lixar, mas não conseguia me concentrar. A estante podia esperar. Tudo podia esperar. Na manhã de sexta-feira, nenhuma mensagem. Esperei até as 10h30. Então, desisti e fui para a oficina do Tyler. Tá com uma cara de cão. Tyler disse como cumprimento. Valeu. Você é um verdadeiro cavalheiro. Tô falando sério. Você está comendo? Dormindo? Tá começando a aparecer meu primo depois do divórcio. Estou bem. Ah, tá. É por causa daquele trampo por fora? Eu não respondi, o que já era resposta suficiente. Olha, cara, eu não sei que tipo de arranjo você tem, mas gente rica não faz favor, faz negócio. E quando a transação deixa de ser vantajosa para eles, ela simplesmente cessa. Passei o fim de semana tentando seguir o conselho do Tyler e não pensar na Charlotte. Mas, na noite de domingo, passei de carro pela rua dela. Só uma vez. Só para ver se o carro dela estava na garagem. Estava, junto com outro carro que eu não reconheci. Um carro caro e preto com vidros fumê. Segunda-feira de manhã, ainda nenhuma mensagem. Esperei até o meio-dia. Depois fiz algumas corridas normais para me manter ocupado. Terça-feira, a mesma coisa. Na quarta-feira, eu estava começando a achar que o Tyler estava certo. Gente rica não faz favores, faz transações. E, aparentemente, a nossa transação havia terminado. Quinta-feira à noite, eu estava trocando as portas dos armários da cozinha de um cliente quando meu celular vibrou. Número desconhecido de novo. Se a luz da varanda piscar 2 vezes amanhã à noite, por favor, dirija. Fiquei olhando a mensagem até as palavras perderem o sentido. Então respondi: Que horas? Depois das 8, se estiver disposto. Eu estava disposto. Eu estava mais do que disposto. Eu estava patético. Estarei lá. Na noite de sexta-feira, estacionei a um quarteirão da Avenida Whitmore e observei a casa da Charlotte como um verdadeiro perseguidor. Às 8h17, a luz da varanda piscou uma vez. Depois, duas. Encostei devagar no meio-fio e a Charlotte surgiu das sombras ao lado da garagem. Ela escorregou para o banco de trás sem uma palavra, e eu arranquei com o carro. 3 quarteirões de silêncio. Então, ela soltou o ar como se estivesse prendendo a respiração por dias. Me desculpe, ela disse finalmente. Maia acha isso perigoso. O Graham tem feito perguntas. Eu pensei. Eu pensei que talvez fosse melhor parar. Mas aqui está você. Aqui estou. Estendi a mão e abri o porta-luvas, tirando algo que eu carregava há 8 dias. O cachecol dela. Aquele que escorregara entre os bancos na primeira semana. Eu o dobrei com cuidado e o mantive ali, dizendo a mim mesmo
que o devolveria um dia, dizendo a mim mesmo muitas coisas que não eram exatamente verdade. Charlotte pegou o cachecol e o pressionou contra o rosto por um momento. Quando ela olhou para cima, os olhos dela estavam marejados. Senti falta da tranquilidade, ela disse. Eu também. Levei-nos até a estrada da orla e sentamos no mirante com as janelas abertas e o ar salgado invadindo o carro. Charlotte segurava o cachecol no colo, passando os dedos pela borda como quem manuseia um terço. Precisamos de novas regras, ela disse finalmente. Mais rígidas. Certo. Nada de mais paradas na galeria. Nada de recados que envolvam a Maia. E, definitivamente, nada de estacionamentos de igreja. E o café? Ela sorriu pela primeira vez em mais de uma semana. O café pode ficar. Na volta, paramos num sinal vermelho perto do centro da cidade. Sem realmente pensar, apoiei a mão com a palma para cima no console entre nós. Um convite. Uma pergunta. Charlotte olhou para a minha mão por um longo momento. Então, estendeu a mão e pousou os dedos na minha palma, só por um instante. Tempo suficiente para sentir o calor. O sinal abriu e nossas mãos se separaram como se nunca tivessem se tocado. Quando voltamos para o bairro dela, Charlotte me indicou uma esquina diferente, uma com menos postes de luz e sem vizinhos curiosos regando plantas. Antes de sair, ela apoiou a testa levemente contra a janela do passageiro. O cachecol estava entre o rosto dela e o vidro, mas eu pude sentir o peso daquele toque de qualquer forma. Obrigada, ela sussurrou, por esperar. Então, ela se foi, caminhando rapidamente em direção à casa dela com o cachecol guardado na jaqueta. Dirigi para casa, sabendo que tudo havia mudado e nada havia mudado. Ainda tínhamos a nossa estrada da orla, ainda tínhamos a nossa tranquilidade, ainda tínhamos o que quer que fosse aquilo que não podíamos nomear e não iríamos prometer, mas agora também tínhamos novas regras, limites mais rígidos e uma luz da varanda que piscava 2 vezes quando era seguro ir. Algumas noites, eu passava devagar pela rua dela só para checar. Mais vezes do que eu gostaria de admitir, a luz piscava 2 vezes e eu encontrava a Charlotte esperando nas sombras ao lado da garagem. Nunca falamos sobre as perguntas do marido dela ou as preocupações da Maia. Nunca falamos sobre o que aconteceria se fôssemos pegos. Apenas dirigíamos pela estrada da orla e ficávamos em silêncio confortável, fingindo que momentos roubados eram suficientes. Talvez fossem, talvez algumas dívidas sejam realmente medidas em silêncio. A rotina se tornou tudo: café pela manhã, compromissos à tarde, o caminho mais longo de volta pela costa. O riso da Charlotte quando algo no rádio a lembrava de uma música que ela amava. O cheiro de eucalipto misturando-se com o ar salgado e o perfume dela, até que eu não conseguia imaginar um sem os outros. Maia nunca se afeiçoou a mim, mas parou de fazer perguntas. A dona Alvarez ainda acenava quando via meu carro, mas parava de digitar no celular imediatamente depois. Até o Graham parecia se conformar com qualquer explicação que a Charlotte tivesse dado a ele sobre suas misteriosas necessidades de transporte. Por algumas semanas, parecia que tínhamos desvendado tudo, como se tivéssemos encontrado a distância exata para ficar do fogo, perto o suficiente para sentir o calor, longe o suficiente para evitar nos queimar. Mas os incêndios têm um jeito de se espalhar, mesmo quando você pensa que os conteve, e alguns silêncios são mais barulhentos do que qualquer coisa que você pudesse dizer em voz alta.